Boa noite, queridos. Então, agora, oficialmente, vamos começar a nossa aula. Deixa eu pegar aqui o PowerPoint, tá? Mais uma vez. Certo. Então, o tema está na tela de vocês? Tranquilo aí? Está aparecendo. Tá. Está passando. Ok. O tema do nosso curso é Seja um formador de heróis por meio da mentoria e discipulado. Então, nós veremos muito sobre esse tema, o que significa ser um formador de heróis. Significa que o nosso trabalho é um trabalho de preparar pessoas, né? Preparar pessoas para cumprirem uma missão aqui na Terra. Estamos falando sobre o ministério cristão, então tudo que viermos a falar envolve ministério cristão, né? A vida de uma pessoa como um todo, né? Não só o seu ministério, mas a sua vida de maneira integral, mas sempre focando na questão do crescimento em Cristo em todas as áreas da vida. E o Formador de Heróis é baseado num livro, né, que ficou muito famoso, eu vou já apresentar esse livro, em que o autor usa o seguinte argumento: muitos querem ser heróis, no entanto, poucos querem ser formadores de heróis. Para você ser um formador de herói, você precisa muitas vezes sair da cena para dar espaço para outros crescerem. Você precisa investir em pessoas, ajudar pessoas a crescerem, a ir além, né? E se você formar heróis, você vai poder multiplicar o ministério muito mais do que você fazendo sozinho a obra de Deus. Então, com esse argumento, né, falando aqui de maneira bem resumida logo no início dessa aula, é que esse autor fala que devemos todos ser formadores de heróis, que é o chamado de Cristo a todos os seus seguidores. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, esse ide, fazei discípulos de todas as nações, é um convite para multiplicar a obra de Cristo. Para multiplicarmos a obra de Cristo, nós precisamos formar heróis, pessoas que focam na missão, pessoas que vivem para a missão do Senhor. E para que a gente forme bem pessoas, nós precisamos aprender, muitas vezes, a sair de cena, trabalhar nos bastidores e ajudar essas pessoas a crescerem, a frutificarem. E aí nós falaremos nessas aulas o tempo todo sobre mentoria e discipulado. Nós aprendemos na igreja que discipulado significa aquele acompanhamento daquela pessoa que se converteu e nós ajudamos ela nos primeiros passos da fé até que elas se batizem, elas cheguem ao batismo. Tem gente aí com o microfone ligado, deixa eu mutar. Tá, eu mutei, tá? Mas se quiserem falar, é só tirar o microfone. Então, nós entendemos que discipulado significa acompanhar um novo convertido de tal forma que ele seja preparado para o batismo. Depois do batismo, ninguém mais cuida do novo convertido. Geralmente é assim, né? Ou então ele se insere na igreja, começa a participar de uma escola bíblica e todo mundo vai cuidar, supõe-se, né, que todo mundo vai cuidar dele. Mas o que é o discipulado em si? Biblicamente, o discipulado significa ajudar alguém a crescer em Cristo. Será que alguém que acabou de se batizar já cresceu em Cristo de verdade? Acredito que não. Você também deve pensar nisso. Essa pessoa não está pronta para muita coisa. Ela só deu os primeiros passos na fé. Ela precisa de mais orientação, mais treinamento, mais pastoreio, mais ajuda para que ela continue crescendo. O processo de discipulado deve gerar uma multiplicação. Um novo convertido, ele ainda tem muitas coisas para aprender para que ele se torne um excelente multiplicador. Então, o discipulado significa crescer em Cristo. Quem aqui pode dizer que não tem mais nada que crescer em Cristo? Todo mundo tem algo a crescer. Até as pessoas que já têm décadas na igreja, até os grandes pastores
sempre vão precisar de crescer, continuar crescendo, continuar precisando de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. E quem está em pé, cuidado para que não caia. Então, nós também precisamos de ser pastoreados, ser cuidados. Inclusive, pastor também é ovelha. Quantos pastores caem em pecado e geram escândalo para o reino de Deus? Quantos pastores que não são cuidados? Quantos pastores que não têm com quem desabafar? Cuidam de todo mundo e ninguém cuida dele. Então, a visão do discipulado é para todos. Todos precisam de ajuda para serem pastoreados, para serem ajudados em suas necessidades, para viver o evangelho uns com os outros. Então, nós pegamos a palavra mentoria para ampliar essa ideia do discipulado, já que na mente da maioria das pessoas, o discipulado é apenas acompanhar um novo convertido para o batismo. Nós entendemos que o discipulado é para todos, do menor para o maior, de um novo convertido, né, ou até alguém que eu estou evangelizando, eu já posso considerar que eu estou discipulando essa pessoa, mesmo que ele ainda não entenda tudo isso. Mas eu já estou ajudando ele a entregar, para que ele entregue a vida dele para Cristo. Isso já é um processo de discipulado, né? E também líderes, missionários, pastores, todos devem ser discipulados. Então, usar a palavra mentoria é uma forma de ampliar esse conceito, para que todos percebam que precisam de acompanhamento, tá? Então, nós vamos falar sobre isso nesse curso. Nós veremos tanto o lado do mentor como o lado do mentoriado, né? Ou discipulador e discípulo, porque todos nós precisamos aprender a sermos bons discípulos e bons discipuladores. Em primeiro lugar, precisamos aprender a ser discípulos, para que nós estejamos aptos a discipular outros, não é? Então, na verdade, todo mundo precisa aprender a ser discípulo e discipulador. Eu sou um discipulador de várias pessoas, mas eu também sou um discípulo. Eu tenho pessoas que investem na minha vida. Então, essa é a ideia, essa é a visão do discipulado que nós vamos falar aqui. É claro que essa visão, ela não só tem a ver com acompanhamento um a um, pessoa a pessoa. Ele também se aplica a pequenos grupos, no acompanhamento de pequenos grupos. Então, se tem aqui alguém que é líder de pequeno grupo, líder de célula, também se aplica muito desses conceitos aqui que vamos falar, apesar de que eles se aplicam muito melhor no ambiente de um a um. Uma pessoa acompanhando outra pessoa. Mas ele também se aplica nos pequenos grupos, né, como nós vamos aplicar ao longo do curso, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a minha principal bibliografia que nós estamos usando, né? Esses são os principais autores. Mentoria Espiritual Autêntica, do Larry Crider. Você pode ser um coach, né? São 3 autores, né? O Comiskey, o Skeggs e o Wong, Ben Wong. Ben Wong também é um outro livro que a gente usa aqui dele, que fazendo toda a diferença, investindo sua vida em outras. Inclusive, esse pastor Ben Wong é um pastor chinês, é um senhor de idade, de mais de 70 anos, e ele é o meu mentor. Eu tenho alguns mentores que vocês vão conhecer, que eu vou falar muito deles ao longo do curso. E esse é um dos mentores que eu tenho, Ben Wong. Eu tenho o privilégio de ser acompanhado por ele há mais de 10 anos. Então, vocês vão me ouvir falar muito dele, né? E por isso também eu uso a literatura dele, que eu recomendo. Excelente discipulador. Ele é um mentor de mentores de várias partes do mundo, né? E também, especialmente, do Brasil. Também esse livro, O Líder que Brilha, de David Cornfield, vamos usar muito, Como Ferro Afia o Ferro, do pai e filho, Howard e William Hendricks. Esse aqui também é um clássico. Esses dois, né, eles têm um ministério muito forte em mentoria de homens nos Estados Unidos. Esse livro nós vamos usar bastante aqui no curso. E também o livro que dá o tema, né, do nosso curso, que é O Formador de Heróis, de Dave Ferguson e Warren Beatty, né? Então, essa é a literatura. Agora, trabalhando durante alguns anos com mentoria, eu mentoreio pessoas há mais de 20 anos, né? Seja novo convertido,
líder de célula, supervisor, pastor, missionário. Graças a Deus eu tive muitas experiências maravilhosas em mentorear pessoas. Continuo mentoreando e quero mentorear até o fim da minha vida. E com base nas minhas experiências e também nesses livros que eu estou citando aqui, além de outros materiais, eu produzi 2 apostilas de mentoria, que tem o módulo 1 e o módulo 2, que está aqui na tela. Essas apostilas podem ser adquiridas pelo Ministério Igreja em Células, em Curitiba. A maioria desses livros podem ser adquiridos por esse ministério, tá? Não todos, mas alguns deles, os 3 de cima e as apostilas, tá? E é com base nessas apostilas que esse curso foi criado. Apesar que tem outros conteúdos que as apostilas não têm, mas todo o material base vem dessas apostilas. E essas apostilas têm muitas coisas interessantes desses livros que eu estou citando aqui, tá? Então, se alguém quiser adquirir a apostila, eu vou colocar no grupo o link, né, e o contato para quem quiser adquirir, tá bom? E aí você vai poder aprofundar nesse tema. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, tá? Você já memorizou o texto muito famoso da Bíblia, 1 João 3,16? Eu quero começar com esse texto, porque esse texto está na abertura das minhas apostilas, né? Então, você já sabe de cor esse livro, esse versículo tão famoso da Bíblia? Será que você já sabe? Será que você seria aprovado nesse primeiro teste aqui que vamos começando a nossa aula, né? Quem sabe aí de cor? 1 João 3,16. É bem famoso, viu? Mas olha só, tem uma pegadinha, tá? Não estou falando de João 3,16, estou falando de 1 João 3,16. Tá? João 3,16 é o versículo mais famoso da Bíblia. Esse versículo é uma bênção, um presente que a gente recebe de Deus. Não é isso? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um presente que eu e você recebemos de Deus. No entanto, esse presente não pode ficar só conosco. Essa salvação não pode ficar conosco apenas. E nós não podemos viver aqui na Terra apenas esperando o dia que a gente vai ser salvo. A gente precisa viver aqui na Terra como uma missão. E essa missão é o que está lá em 1 João 3,16. Então, vejam bem, nós recebemos o presente de Deus, que é João 3,16, a salvação. E esse presente deve nos impulsionar para que nós vivamos o que diz a missão de 1 João 3,16. Então, qual é o texto de 1 João 3,16? Olha só que texto lindo. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, olha só. Esse texto é a nossa missão. A nossa missão é fazer o que Cristo fez por nós. Cristo deu sua vida por nós. Agora, nós devemos servir os outros. Cristo nos amou. Agora, nós devemos amar o próximo. Agora, nós devemos nos doar para que o outro seja abençoado. Agora, nós somos canais de Deus para ajudar pessoas a crescerem, a serem uma bênção. Esse é o propósito do nosso ministério, né? Ajudar pessoas, edificar pessoas na fé, para que eles cresçam, habilitar pessoas, treinar pessoas, ensinar pessoas, para que eles avancem na obra do Senhor, para que eles sejam frutíferos, né? Então, esse curso fala muito sobre essa missão. Esse versículo, eu amo ele demais. Por onde eu passo, eu falo dele. Alguns aqui até já ouviram falando dessa pegadinha, né? Quem sabe aqui 1 João 3,16. Alguns caíram na minha pegadinha e foram citar João 3,16. Mas, na verdade, eu estou falando de 1 João 3,16, que é a nossa missão de fazer discípulos, entregar a nossa vida para ajudar outras pessoas a crescerem.
Também é importante falarmos aqui que a expressão mentor, nós vamos falar muito, né, sobre mentor e mentoreado. E essa expressão, ela tem outros termos, outros temas, né, semelhantes à mentoria, que nós estamos considerando como algo semelhante. Tá? Então, quando a gente fala de mentoria, nós também, né, estamos usando o conceito desses termos semelhantes. Vejam bem, tem a ver com o quê? Com um pai espiritual ou uma mãe espiritual. Ou seja, aquela pessoa que se coloca, né, como responsável pela outra. Um pai e uma mãe é aquele que gera o outro, não é isso? Que gera vidas. Então, aqui, no contexto da mentoria cristã, um pai e a mãe espiritual é aquele que está gerando o outro em Cristo. Não só nos primeiros passos na fé, mas eu posso gerar pessoas em Cristo no sentido de investir minha vida nela para que ela cresça, eu sendo um pai e uma mãe espiritual, independente do tempo de vida cristã que ela tenha. Inclusive, talvez você vai precisar adotar pessoas na fé, vamos dizer assim, porque talvez você não gerou na fé, você não levou para o evangelho, mas à medida que você começa a acompanhar essa pessoa, você começa a apadrinhar essa pessoa na fé, é como se você se tornasse um pai ou mãe adotivo espiritual dessa pessoa que você está acompanhando, que você está investindo. Então, a mentoria significa essa responsabilidade de se colocar como um instrumento de Deus para cuidar de outras pessoas, sendo responsável por elas, né? Inclusive, a palavra mentoria vem da ideia de proteção, daquele que protege. Pai e mãe é assim, né? Protege, cuida. Então, tem tudo a ver com o que veremos aqui ao longo desse curso. Também tem a ver com a palavra coach. Coach, do inglês, que significa treinador. Um mentor ou um discipulador, ele é um grande treinador, porque ele vai treinar o outro para que ele desenvolva habilidades. Habilidades, por exemplo, de buscar a Deus, de ter tempo a sós com Deus, de orar, de ensinar outros, liderar, pastorear, tudo isso, pregar, tudo isso são habilidades que nós podemos ensinar outros, treinar outros para que eles venham adquirir novas habilidades. Então, um bom mentor, ele é uma espécie de treinador, né? Ele é alguém que está treinando outros, né? Para, alguém colocou aqui, o Leonardo colocou, a minha mulher, minha mentora espiritual. Você falou muito bem. Inclusive, é algo que eu ia dizer. Porque, para quem é casado, tem esse privilégio, né? O nosso cônjuge é uma pessoa que nos ajuda a crescer o tempo todo, não é isso? Isso eu estou falando de casais cristãos, né? É muito comum um cônjuge ajudar sempre o outro a crescer, incentivando, encorajando, animando, ajudando, dando suporte. Então, isso é mentoria. Eu também considero que a minha esposa é a minha primeira mentora. E ela também vai dizer, tem dito, né, para as pessoas ao redor, que eu sou o primeiro mentor da vida dela. Isso é verdade, porque a gente convive o tempo todo, a gente se ajuda, a gente se afia, né, um ao outro, a gente dá suporte um para o outro. Isso é maravilhoso para quem é casado, tem essa experiência, né, de um ser mentor para o outro. Quantas vezes a minha esposa me ajudou a que eu avançasse, né, crescesse, ganhasse novas habilidades e vice-versa. Então, o mentor, ele é uma espécie de treinador. Nós veremos muito isso em nossas aulas. Também tem a ver com o tema discipulador. Nós já falamos desde o início. Mentor, discipulador, quando eu falar mentor, discipulador, é a mesma coisa, tá? Aquela pessoa que ajuda o outro a crescer em Cristo. Também uma palavra, não sei se vocês já ouviram falar, prestador de contas. Ou seja, é alguém que eu presto contas. É alguém que eu vou ser continuamente cobrado, no bom sentido, né? Alguém que vai sempre perguntar, e aí, como é que está a sua vida? Como é que está a área financeira? Como é que está a vida de oração? Como é que está o relacionamento em casa?
e eu vou dar satisfação da minha vida para essa pessoa, né? Por quê? Porque essa pessoa quer me ajudar. Não é isso? Eu estou construindo um relacionamento com ela. Então, eu preciso aprender a ser transparente. Eu preciso aprender a falar da minha vida. E se essa pessoa me pergunta coisas importantes da minha vida, é porque ela quer me ajudar, ela quer o meu bem, ela quer que eu continue crescendo. Então, no discipulado, na mentoria, isso aqui se torna algo comum, prestar contas da sua vida, como é que você está, como foi sua última semana, como está seu ministério, quais são suas dificuldades, quais são suas fraquezas, quais são suas vitórias. Prestar contas, isso é ótimo, porque isso traz saúde para a nossa vida de maneira geral, né? Porque tem alguém querendo o nosso bem e eu preciso confiar, de abrir o meu coração, né, e deixar que essa pessoa toque na minha vida, no sentido de me conhecer mais e ser um instrumento de Deus para mim, né? Seja para me exortar, seja para me consolar, seja para me dar palavra de sabedoria, seja para ser um intercessor por mim. Isso é uma bênção, né? Infelizmente, nós, muitas vezes, nos escondemos nas cavernas da vida. Muita gente quer ficar na casca, né? Não quer sair da casca, não quer sair da caverna, não quer abrir o coração. Fica difícil conseguir um bom crescimento espiritual e um bom relacionamento mentor-mentoriado quando a gente não se abre, quando a gente não é transparente, né? Esconde coisas, né? É claro que esse abrir o coração é uma conquista também, né? Do relacionamento. E essa confiança mútua que acontece no relacionamento também é um processo que os dois são responsáveis, tanto o mentor como o mentoriado, por construir essa confiança. E isso não vem da noite para o dia. Em alguns casos, né, é fácil as pessoas se abrirem, mas, no geral, isso não é tão simples. Isso requer uma caminhada, né, junto e uma confiança que vai sendo conquistada, né? Vice-versa, tanto o mentor como o mentoriado, porque no relacionamento de mentoria, os dois vão falar muito de si. Não tem como não falar. O mentor também vai falar da sua história de vida, seus erros e acertos. E isso é ótimo para ajudar o mentoriado a crescer. Ele também vai se expor. Ele também vai correr alguns riscos, não é isso? O mentor e mentoriado vão correr riscos nesse relacionamento de se abrir, de confiar no outro. E esse, às vezes, é um grande problema para muitas pessoas. Vamos falar muito sobre isso também ao longo das aulas. Como ajudar a crescer nessa confiança. Tá? Por hora, vamos ficar por aqui. Também, outra palavra muito usada nessa ideia da mentoria é companheiro de jugo. Né? Sabe aquele jugo, né, que o boi carrega junto com o outro, aquela canga, né, que um ajuda o outro a carregar o fardo, né? Então, na mentoria, existe uma amizade de tal forma que um ajuda o outro a carregar o fardo, né? Muitas vezes nós lidamos com muitos desafios, muitos problemas, e às vezes a gente nem aguenta sustentar tantos problemas. A gente precisa de gente para desabafar, para ajudar a carregar conosco nossas lutas, né? E alivia um pouco, né, a nossa carga, né, quando a gente tem alguém que ouve a gente, que nos orienta, né? Isso é bom demais. Então, ter um companheiro para carregar o fardo. E assim fica mais leve, né? Esse aqui eu gosto demais. Irmão mais velho. Acho ótimo. Mas veja bem, aqui não está falando de muito mais velho. Pode ser mais velho de pouca coisa. Pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, pouca coisa, né? Um irmão mais velho. O irmão mais velho, geralmente, ele pode ter o quê? Uma média aí de 1 ano de diferença, pelo menos, até 9 meses, né? Entre nascimento e outro. Mas pode ser irmão mais velho, gêmeo, né? Ou seja, pode ser que seja alguém que está no mesmo patamar que você na vida espiritual. Não precisa necessariamente ser alguém tão mais experiente do que você, mas alguém que talvez esteja só um passo na sua frente, pode ajudar também. Quantas vezes eu me beneficiei de caminhar com pessoas que estavam no mesmo patamar que eu estava vivendo na minha vida? É claro que uma mentoria clássica, a ideia é alguém mais experiente do que você, né?
essa pessoa vai ter mais habilidades, mais experiências, mais sabedoria para lidar. É isso? No entanto, não necessariamente tem que ser alguém mais velho, pode ser alguém do mesmo patamar que nós, né? Que esteja no mesmo nível de vida, né? Ou de experiência. Também é possível ser uma parceria, né? Uma parceria. E também nós veremos até a mentoria reversa. E quando o mentor é mais novo que o mentoriado? E existe também essa possibilidade. Não descartem. Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, aguardem. E parceiro de santidade. Parceiro de santidade é ótimo também essa ideia. Ou seja, é ter alguém que nos ajuda a manter a nossa integridade, o nosso caráter, a nossa santidade, que nos ajuda a vivermos longe do pecado. E muitas vezes nós vamos ter que confessar, né, situações, dificuldades, mas é melhor confessar tentação do que ter que confessar pecado, não é verdade? É melhor confessar primeiro as tentações do que depois ter que confessar os pecados, né? Mas é ter alguém que nos ajude, né, para manter a nossa santidade. Nós, inclusive, que somos líderes, eu sei que muitos aqui são pastores e líderes, como é que nós podemos cobrar, né, um padrão de santidade das pessoas que nós lideramos e pastoreamos e nós mesmos não sermos cobrados? Que nós somos líderes, o padrão é mais alto, não é verdade? Então, nós precisamos de gente que nos ajude e que nos ajude a manter o padrão de santidade, de integridade, de caráter que a obra merece, que Cristo quer de nós. Então, é maravilhoso ter alguém que nos ajude a manter a santidade na vida. Também podemos considerar que é uma espécie de líder pastoral. Por quê? Porque ele vai cuidar da pessoa. À medida que ele cuida, a ideia da função de pastorear, né? Não o pastor como título, né? Mas a partir do momento que eu acompanho alguém, que eu ajudo ele, ensino ele, oriento, cuido de suas necessidades, eu estou pastoreando. Então, esse mentor, o discipulador, ele vai ser uma espécie de líder pastoral. Talvez um P minúsculo, né? Nem necessariamente um pastor de título, né, de cargo. Mas, na prática, se ele está cuidando de pessoas, especialmente líder de pequeno grupo, ele é um pastor ali cuidando de um pequeno rebanho, com a menor responsabilidade do que o pastor da igreja, mas ele é um pastor ali na função de cuidar de vidas, né? De acompanhar pessoas. Então, um discipulador e um mentor, ele também vai se parecer com esse líder pastoral, ok? E, claro, é o tema do nosso curso, né? Formador de heróis. Então, que tal nós ajudarmos outras pessoas a serem heróis? Isso é poderoso, é maravilhoso e foi o que Jesus fez. Nós vamos ver isso também nas aulas, tá? Olha só, esse conceito, vamos pegar um primeiro conceito, tá? Para a gente iniciar aqui nossa aula, né? Olha só, o que é esse discipulado? A gente vai ver muitos conceitos, especialmente na aula 3, se eu não me engano, nós vamos ver alguns conceitos de discipulado e mentoria. Nós vamos começar com esse, que ele diz muita coisa, David Cornfield. O discipulado é uma relação comprometida e pessoal em que o discípulo... Tem alguém querendo falar aí? Alguém com fone ligado. O áudio ligado. Ok, deixado. Então, olha só que interessante esse conceito. O discipulado é uma relação comprometida e pessoal em que um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele e assim se reproduzirem. Esse conceito ele tem várias coisas interessantes. Primeiro, que é um relacionamento, né? Existe um relacionamento, e não é qualquer relacionamento. É um relacionamento que há um compromisso mútuo, tanto do mentor como do mentoriado. Porque às vezes se fala muito do mentoriado, mas às vezes o mentor esquece, não prioriza, não vai atrás. Então é compromisso dos dois lados. E é um relacionamento pessoal, ou seja, vida na vida. Existe um discípulo mais maduro
não necessariamente muito mais maduro, né? Mas é alguém mais maduro que ajuda. Ele é um facilitador, não é isso? Ele não impõe, ele não controla, ele não domina. Ele ajuda outros discípulos, porque ele também é um discípulo de Jesus Cristo. Ele ajuda um outro discípulo, ele é o discípulo de Jesus, que ajuda outro discípulo de Jesus a se aproximar mais de Jesus, porque o alvo é Cristo. Eu estou formando Cristo, não eu, não minhas preferências, minhas vontades, meu dom, minhas habilidades necessariamente, mas Cristo, né? Cristo é o alvo. E tem um alvo de reprodução, de multiplicação. E de acordo com a biologia, né, cada um reproduz, né, de acordo com a sua espécie, não é isso? Então, que espécie de crente é você? A espécie de crente que você é, de cristão que você vai reproduzir. Se você tem vida de oração, o teu discípulo provavelmente vai ter vida de oração, porque você vai ensiná-lo a ter vida de oração. Você é um dizimista fiel? Você é uma pessoa generosa? Então, naturalmente, você vai ajudar o teu discípulo a ser também essa pessoa fiel, generosa. Você é um bom pai? Então, você vai ajudar o teu discípulo a também ser um bom pai como você é, e por aí vai. Então, nós todos estamos na mesma caminhada. Cada um tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Esse é o chamado do discipulado, né? É para todos. E nós estamos, então, nessa tarefa, nessa missão de ajudar outras pessoas a crescerem e precisa haver uma reprodução. Eu não posso achar que apenas porque eu acompanhei uma pessoa a ser um pouco mais sábia na vida cristã, eu já fiz o meu papel. Não é só isso. Eu preciso ajudar essa pessoa a também acompanhar outra pessoa. De geração em geração, o discipulado tem que ser feito. O que eu tenho recebido, eu preciso passar para outra pessoa, que passe para outra pessoa, que passe para outra pessoa. É um processo multiplicador de discipulado. Não é isso? Se você observar o ensino de Jesus, na grande comissão, Jesus falou para os seus seguidores, Jesus é a primeira geração. Ele falou para os seus discípulos ali, que estavam com ele. Ele disse, ide fazer discípulos. Ou seja, esses discípulos deveriam fazer outros discípulos, ou seja, uma terceira geração. Não é isso? Só que ele diz assim, e eles deveriam ensinar esses discípulos a obedecer a tudo que Jesus ordenou, inclusive esse próprio mandamento do ir de fazer discípulos. Então, a terceira geração deveria obedecer o id também, fazendo outros discípulos. Então, nós observamos gerações de discipulado acontecendo. E eu preciso obedecer, porque é o mandamento. Eu não posso apenas ensinar alguém e ficar no comodismo. Então, eu só receber como discípulo, receber o acompanhamento, o cuidado, o amor, a intercessão de outra pessoa e ficar só para mim. Isso é egoísmo. Isso não é cristão. As coisas do diabo é egoísmo, porque o diabo, né, veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar, né? Ele deu a sua vida por nós. Então, ser cristão é doação. Esse negócio de me dar só para mim é coisa do diabo. É egoísmo, é do diabo. Então, aquele que só recebe, né, discipulado e não procura multiplicar com ninguém, ele não está sendo de Deus. E ele não está obedecendo o mandamento de fazer discípulos. Ok? Então, muito bom esse conceito de Cornelius. E quem é o discípulo? Kate Phillips, que é um famoso escritor sobre discipulado. Eu quero destacar esse conceito dele. Né? Quem é o discípulo? Quem é o mentoreado? O discípulo é o aluno que aprende. Tanto é que a palavra discípulo, no grego, significa um seguidor de alguém, ou um aprendiz de alguém. Talmide é um aprendiz de alguém, um seguidor de alguém. Ele tem um mestre, ele está aprendendo com outra pessoa. Então, o discípulo é o aluno que aprende. Aprende o quê? Olha que interessante. As palavras, o ensino, mas não só as palavras e o ensino, mas os atos do seu discipulador. De Cristo, claro, né? O discipulador que segue a Cristo.
e o estilo de vida do seu mestre, Jesus, e do discipulador que está seguindo a Jesus, com a finalidade de ensinar a outros. Agora, vejam bem, tem um autor chamado Diogo Carvalho, um pastor batista, que ele diz que o discipulado, ele tanto é algo na vertical como na horizontal. Na vertical significa o discipulado que todos nós cristãos temos com Cristo, com Deus, uma relação na vertical. Todos nós que entregamos a vida a Cristo temos o discipulador, que é Jesus. Todos nós, não é isso? Ele é o nosso discipulador. Nós não o vemos, mas nós o seguimos. Né? Nós obedecemos a sua palavra, os seus ensinos. Esse é o discipulado na vertical. Esse é o discipulado que todo mundo vive com Jesus, todo seguidor de Jesus. Tanto é que Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós seguimos a Cristo. No entanto, nós também precisamos viver o discipulado na horizontal. Porque o próprio Jesus falou, ide, fazei outros seguidores. Ide, fazei discípulos, ensinando eles, batizando, ensinando uma relação vida na vida. A missão da igreja significa ajudar pessoas a crescerem em Cristo. Isso é um relacionamento na horizontal. Então, nós precisamos viver esse relacionamento de discipulado entre nós, povo de Deus aqui na Terra. E todos nós estamos seguindo a Cristo. Então, por isso que esse ensino do Kate Phillips, Diogo Carvalho, né? E agora trazendo para Kate Phillips, é fantástico. Ninguém está ausente, ninguém pode ser omisso à grande comissão, né? Senão vai ser a grande omissão. Não é isso? Todos nós temos um grande mandamento, do ide, fazer discípulos. Discípulo é o aluno que aprende. Todos nós, cristãos, somos aprendizes de Cristo e uns dos outros. Não é isso? Nós aprendemos as palavras, os atos, o estilo de vida do seu mestre com a finalidade de ensinar a outros. Veja bem, Jesus, ele deixou a grande comissão. Essas foram as últimas palavras de Cristo. Quando alguém está para morrer e partir, as últimas palavras dessa pessoa são muito importantes. É como se fosse o último testamento, é a última frase, a última palavra. O que ele pede, o que ele quer é muito importante. Nós precisamos considerar. Então, o chamado da grande comissão foram as últimas palavras de Cristo. E de fazer discípulos. Não foi um convite, foi um comissionamento, foi um mandamento. E foi a coisa mais importante que Jesus mandou a gente fazer. Sabe, tem muita gente que faz um monte de coisa para Deus, mas não se envolve em ajudar pessoas a crescerem, que é o discipulado. Está negligenciando a coisa mais importante. Nós podemos sim fazer muitas coisas para Deus, mas o mais importante é o quê? Fazer discípulos. Sabe, tem pessoas que não fazem discípulo, que não ajudam ninguém a crescer, que vive sua vidinha cristã para si. E tem gente que está assim, faz até algumas coisas, tem algum ativismo religioso, mas não faz o principal. Tem gente que passa a vida toda preparando um bolo de chocolate para quando chegar lá na eternidade, apresentar para Jesus. Passou a vida toda preparando o bolo de chocolate para Jesus, esperando naquele grande dia entregar o bolo de chocolate para Jesus. Mas aí, essas pessoas que passaram a vida preparando o bolo de chocolate para Jesus, quando chegarem lá na vida eterna, vão entregar o bolo de chocolate para Jesus e vão ficar admiradas. Porque elas vão perceber que Jesus não está contente. E elas não vão entender. E elas vão dizer, Jesus, eu preparei a minha vida toda esse bolo de chocolate para o Senhor. E por que o Senhor não está contente? Eu não estou entendendo. E aí Jesus vai dizer, olha, é porque eu gosto mesmo. O que mais me agrada, o que mais me satisfaz é bolo de morango. É bolo de morango. E o que é o bolo de morango? É o fazer discípulos. É o que Jesus mais espera. É que nós apresentemos a Ele, naquele dia, os discípulos. Esse é o bolo de morango.
As outras coisas é bolo de chocolate, que é bom, né? É bom, mas não é o que Jesus mais gosta. Entende? É o que Jesus mais pediu a nós. É o bolo de morango, ok? É o discipulado. Então, esse aqui é um treinamento prático. Vocês vão ser desafiados a viver o discipulado durante esses meses. Vocês vão receber ferramentas, vocês vão receber roteiros para vocês discipularem, né? É algo prático, não é algo teórico. Olha só, juntamente com o evangelismo e a ação social, o discipulado é algo que só tem razão de ser quando traduzido em tarefa concreta. Não dá para dizer que eu sou um evangelista se eu não evangelizo ninguém. Não dá para dizer que eu ajudo pessoas se eu não pratico ação social. Da mesma forma, é o discipulado. O discipulado é algo prático, é uma tarefa concreta, não é teoria. Tudo que eu estou passando para vocês são coisas práticas. São coisas que têm me impulsionado, assim como o Maurício, a viver, né? E o que mais eu tenho vivido na minha vida ao longo de 20 anos aí é fazer discípulos. É o que eu mais tenho feito, é o que eu mais tenho procurado também me capacitar, me preparar, porque eu tenho entendido que esse é o que Jesus pede de nós, né? Olha, eu já me envolvi com vários ministérios na igreja. Eu já fiz um monte de coisa na igreja, mas eu entendi que esse monte de coisa não é o mais importante. O mais importante é fazer discípulos. Então, nós, igreja, nós cristãos, precisamos considerar o mais importante como o mais importante. Precisamos fazer com que o mais importante seja o mais importante, né? Ou seja, continue tendo a nossa prioridade, que nós continuemos a concentrar esforços a fazer discípulos, porque esse é o principal. Nós podemos fazer muitas coisas, mas o principal, o bolo de morango, tem a ver com o discipulado, que é algo prático. Se não estivermos dispostos a colocar em prática o que estudaremos a seguir, será apenas mais um dentre muitos estudos sobre esse assunto que já conhecemos. Então, discipulado é prático. Discipulado é um processo. Isso sugere uma caminhada com outras pessoas. Isso também sugere uma sucessão de acontecimentos, de eventos e de fatos que eu vou viver com essas pessoas, que eu vou investir a minha vida nelas, né? Não é algo instantâneo ou imediato. É um processo. Discipulado não é simplesmente uma boa aula que eu dou, né? Ou apenas um episódio isolado. É caminhar com alguém. Envolve tempo, horas, dias, meses, esforço, inclusive gastos. Quem está disposto, né, a botar a mão no bolso para abençoar pessoas, né? Nós vamos investir também no nosso bolso, né, em pessoas. Tem gente aqui que está fazendo o curso, talvez o outro pagou por ele, né? Porque tinha a alegria de ver essa pessoa se preparando mais para discipular vidas. Então, é um compromisso, é uma caminhada. Foi o que Jesus fez com o seu pequeno grupo. Jesus chamou homens para andar com ele, aprender com ele, viver com ele no dia a dia. Eles iriam aprender com Cristo de manhã, de noite, de madrugada, nas tempestades, nos desertos, nas grandes cidades, nas pequenas vilas, nas estradas, em todos os lugares. Eles iriam aprender com Jesus, caminhando com ele. É um processo de relacionamento, né? Isso é discipulado. Para que serve o discipulado? Esse treinamento prático que nós teremos nesse módulo. Então, meu objetivo com vocês são dois objetivos. Um deles é despertar e treinar vocês, né, para fazerem a diferença, ajudando outras pessoas a se desenvolverem em suas jornadas segundo o propósito de Deus. Então, quero, nesse curso, despertar você para a visão do discipulado, tanto para ser um bom discípulo, como para ser um bom discipulador. Despertar e treinar com ferramentas práticas para que você ajude outras pessoas a se desenvolverem nas jornadas que eles têm, segundo o propósito de Deus. Cada um tem uma jornada que Deus tem um propósito, né, para cada um. Então, nós, discipuladores, precisamos ajudar essas pessoas a
viverem o propósito de Deus para as suas vidas, se desenvolverem nesse caminho, nessa missão, nesse propósito. Então, precisamos ser treinados, capacitados para despertados, em primeiro lugar, né? Despertados e treinados para melhor ajudar pessoas a cumprirem sua jornada aqui na Terra, segundo o propósito de Deus. E o outro objetivo é ensinar como andar junto com outra pessoa, vida na vida. A caminhada cristã torna-se mais leve e mais facilmente conseguimos crescer se temos alguém ao nosso lado nos ajudando. Então, eu e Maurício seremos um pouco mentores, né, para vocês ao longo desses meses. E a ideia é que vocês multipliquem isso caminhando com outras pessoas, assim como nós vamos caminhar com vocês, mesmo que virtualmente. Alguns eu caminho de perto, viu? Alguns que estão aqui, eu não caminho só virtualmente. Vocês vão ouvir algumas histórias nossas, inclusive eu vou contar algumas histórias de alguns que estão aqui caminhando comigo, tá? Mas online também é possível caminharmos juntos. E esse curso é uma plataforma abençoada para a gente caminhar junto, tá bom? Olha só, se uma mentoria e um discipulado for bem sucedido, podem trazer muitas bênçãos, né? As pessoas que vão receber esse discipulado e mentoria. Eu listei algumas delas, só para vocês perceberem como a gente pode abençoar pessoas por meio da mentoria e discipulado. Então, nós ajudamos as pessoas a terem uma saúde espiritual e emocional. Como é bom ter alguém caminhando conosco, que a gente pode desabafar. Isso traz saúde emocional, né? Saúde espiritual. Quantas pessoas eu ajudei na caminhada que quando começaram a caminhar comigo, estavam com uma saúde, não tinham saúde espiritual, não tinham tempo para buscar a Deus, não estavam meditando nas Escrituras, estavam sem saúde espiritual, mas à medida que o discipulado foi acontecendo, né, elas foram crescendo, tendo mais saúde, né, tanto na área espiritual como emocional. Também é possível ajudarmos pessoas a crescerem em diversas áreas. Relacionamentos, finanças, vida com Deus, santidade, habilidades ministeriais, são muitas coisas que podemos ajudar as pessoas a crescerem em diversas áreas, né? Não existem limites, né? Diversas áreas. Também as pessoas podem melhorar no relacionamento com outras pessoas. Nós ajudamos elas a se relacionarem melhor. Inclusive, esse é um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam. Quando nós discipulamos pessoas, nós vamos perceber que a grande questão da vida das pessoas tem a ver com relacionamentos. Vou falar muito sobre isso. Por enquanto, não, tá? Quero deixar vocês com vontade de aprender. Também, uma boa mentoria ajuda o outro a ter mais sabedoria. Sabedoria tem a ver com aprender a viver. Então, nós podemos ajudar as pessoas a aprenderem a viver, de maneira geral, né? Serem mais sábias. Também nós ajudamos as pessoas a terem um testemunho cristão mais coerente, né? A possibilidade também de adquirir e afinar habilidades. Melhorar boas atitudes. Às vezes a pessoa é muito pessimista. Você começa a caminhar com ela no discipulado, você vai preparando ela para ter boas atitudes. Chega de ser ranzinza, uma pessoa rabugenta, né? Só pensa no pior, só fala coisas ruins. Não! Chega disso. Então, o encorajamento vida na vida pode ajudar essa pessoa a ter uma postura, uma atitude mais positiva, uma pessoa que tem mais fé, que não desanima, que não desiste fácil, ou seja, atitudes em geral melhores, né? E produzir frutos, né? Frutos que glorificam a Deus. Lá na parábola da videira, né? João 15, Jesus falou, né? Que que agrada ao Senhor, né? É que venhamos dar muitos frutos para Deus. Então, a ideia é ajudar as pessoas a frutificarem para Deus, especialmente frutos de uma vida cristã coerente, fruto do Espírito, né, e frutos de um ministério que gere resultados e crescimento para a glória de Deus. Ok? Então, outro ponto importante a se falar.
é que o ideal, a mentoria ocorra no 1 a 1, pessoa a pessoa. Eu falei isso no início da aula, né? Mas é possível também ser um trio ou um quarteto. Eu tenho um trio de pastores, aqui em São Luís, são 3 pastores, eu e mais 2, nós caminhamos juntos há mais de 10 anos. E aí nós temos, né, regularmente um café da manhã em que nós 3 nos encontramos. E nesse caso, os 3 são mentores e mentoriados. Cada um tem o seu momento. Tem a hora que eu sou mentoriado, tem 2 me mentoreando. Depois a gente reveza. O outro vai ser mentoreado, ele vai ter eu e outro mentoreando ele, e depois o outro, né? Que ele vai ser mentoreado e eu e outro vão mentorear esse outro. Então, é fantástico ter um trio, é possível. E eu sou muito abençoado com esse trio. Como é bom, por exemplo, especialmente quando eu sou mentoreado, porque eu tenho 2 para me dar a palavra de sabedoria. 2 intercessores, 2 conselheiros, 2 amigos. Então, é bom demais, né, ter um trio, né? Agora, tem um porém no trio, é que é mais difícil se encontrar os 3. É mais fácil encontrar 2 do que 3, não é isso? Mas é possível. E outra coisa, no trio, cada um quer falar, cada um quer ser mentoreado. Então, o tempo fica mais curto para os 3 serem mentoreados. Mas tem vantagens e desvantagens, né? Agora, pode ser também um quarteto. Se chegasse uma 4ª pessoa, né, pode ser um quarteto. Agora, o ideal é que esse quarteto se multiplique em 2. Então, dessa forma, se tornem 2 duplas, né? Porque fica melhor a conversa, mais fácil pastorear e crescer. Agora, esse quarteto também pode ser um casal acompanhando outro casal. Quantas pessoas que eu estou acompanhando com a minha esposa, que são casais, que é um quarteto. Mas é um quarteto quando os 2 casais se encontram, como eu e Heloílma e Maurício e Márcia, né? Nós temos esse quarteto. Mas também é possível ser 2 duplas, né? Eu e Maurício e Heloílma e Márcia, né? Então é possível ter um momento do quarteto e um momento das duplas. E é muito bom as 2 coisas. É maravilhoso. Quando você acompanha um casal, se você só ouve, né? Você homem acompanha só o marido e você mulher acompanha só a esposa, às vezes você não tem a percepção do todo. Mas quando bota o casal junto, a gente tem uma percepção maior de como as coisas estão acontecendo. Às vezes os homens não falam tudo, né? É comum, né? As mulheres falam mais dos problemas, os homens às vezes não falam tão profundamente. Mas quando reúne o casal, a gente ouve coisas que a gente não estava percebendo. Então é bom ter as 2 coisas, né? As 2 duplas e o quarteto. Então aqui está a ideia, né, da mentoria. Agora, a mentoria ela pode ser muito enriquecida quando também se participa de um pequeno grupo. Por exemplo, o meu trio de pastores, que eu falei aqui, esse trio, também nós temos uma célula de pastores aqui na cidade. E eles fazem parte junto comigo. Então, é muito bom, porque a gente também aprende, não só entre nós 3, mas com outros pastores. Há quase 15 anos nós temos esse grupo aqui na cidade. E eu posso dizer para vocês que muito do que eu me tornei, quem eu sou como pessoa, eu devo a esse grupo. E olha que eu sou o líder desse grupo. Mas eu posso falar para vocês, eu aprendo demais com eles, porque eu sou só um facilitador, né? Eu não sou a pessoa que tem que saber tudo. Eu estou ali para a gente aprender. E tem hora que eu ensino, tem hora que eu aprendo. E num pequeno grupo a gente aprende com todos. Então é muito enriquecido quando a gente participa também de um pequeno grupo. Deve-se cuidar para que no acompanhamento 1 a 1, homens mentoreiem homens e mulheres mentoreiem mulheres, né? Claro, para fugir da aparência do mal e de qualquer problema, né? Como iniciar o discipulado? Ore pedindo que Deus lhe dê 1 ou 2 discípulos, porque isso também tem a ver com Deus, né? Deus é quem mais se interessa por esse relacionamento. Precisamos pedir a Deus, né, orientação, né, e confirmação para caminhar com pessoas. Seja sensível, então, à voz do Espírito Santo, né? Estabeleça um local e horário definido e cumpra esse propósito de se encontrar, né? Então, é importante ter um local, pode ser na casa de um, na casa de outro, na igreja, pode ser também numa lanchonete, pode ser em tantos lugares, né? Mas é importante ter um local, horário definido
regularidade também com o que vai acontecer no encontro. Gosto muito desse texto do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, quando ele diz, assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Então, a mentoria é um trabalho. Nós vamos servir pessoas. Nós vamos nos gastar. Mas precisamos ter amor e boa vontade para cuidar de pessoas e investir em pessoas. Qual o tempo do discipulado? Olha, aqui a sugestão que eu dou para vocês é que seja no mínimo 1 ano, né? E que seja de modo regular. Podendo ser uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, né? Claro que às vezes fica difícil se ver semanalmente ou quinzenalmente. Se é alguém que participa da mesma igreja que você, ou do mesmo pequeno grupo, então pode ser uma vez a cada 15 dias, esse momento 1 a 1, né? Já que você já se vê com essa pessoa toda semana no pequeno grupo. Em alguns casos, pode ser também uma vez no mês, né? Já que você se vê sempre nos pequenos grupos, atividades da igreja. Pode ser também uma vez no mês. Agora, façam uma vez no mês com qualidade, né? Não façam por qualquer coisa, não, uma vez no mês, né? Agora, quando se fala de novo convertido, pessoas passando por problemas especiais, é muito importante que seja semanal, ou no máximo quinzenal, né? Para que haja um melhor acompanhamento. Então, uma vez no ano, no mínimo 1 ano, né? Essa é a dica. No mínimo 1 ano. Agora, pode ser a vida toda também, né? Não existe limites. Agora, a dica que seja um compromisso, pelo menos 6 meses ou 1 ano. E eu gosto de estar sempre avaliando também o discipulado, né? Especialmente quando termina um ano e vai começar um novo ano. Eu gosto de avaliar, reavaliar. Será que está sendo bom? Está sendo frutífero? Nós estamos encaixando nossos horários? Está gerando fruto? Então, vamos continuar, né? Se há consenso dos dois lados, a gente continua, né? E a gente vai renovando, né? De ano a ano esse compromisso, né? Mas, se, por exemplo, percebeu-se que não dá mais, não encaixa o tempo, de repente o propósito mudou, a pessoa mudou de igreja, mudou de cidade, pode ser, né, que algum motivo faça com que termine, né? Mas não necessariamente por causa disso. Eu continuo me encontrando com o Maurício, né, mesmo a gente tendo se mudado em janeiro, né, a gente continua caminhando juntos, né? A distância não é empecilho. Hoje a gente faz videochamada, faz ligações regulares. Então, é possível, né, continuar caminhando junto. Inclusive, eu caminho há 5 anos com um missionário. Sabe onde é que ele trabalha? Onde é que ele faz missões? Na Tailândia, do outro lado do planeta, com 10 horas de fuso de diferença. Isso nunca foi um empecilho para a gente se encontrar em videochamada. Há 5 anos que eu caminho com ele. Então, teve momentos desses 5 anos que ele veio para o Brasil de férias, e teve uma vez que eu fui lá na Tailândia, né, visitar o ministério dele. Aí foi presencial, mas na maior parte do tempo foi online, e tem sido uma bênção. É um grande amigo que eu tenho, né? Então, não há empecilho, né? Localização. Se há compromisso, se há vontade de caminhar junto, não há limites, né? Inclusive, pode ser para a vida toda, né? Claro, um discipulado pode acabar se uma das partes não quiser mais. Então, ninguém é forçado, né? Se uma das partes não quiser mais, ou então não encaixa, não está dando certo, então vai encerrar. Mas se há boa vontade, se há disposição dos dois lados, então pode ser por tempo indeterminado. Como o encontro é entre você e uma ou mais pessoas, a mobilidade e a flexibilidade são maiores. Todavia, procure ter disciplina quanto aos horários e dias. Preciso se organizar, colocar na agenda para que aconteça esses encontros. No 1 a 1 é fácil se encontrar. Pode ser em qualquer lugar, né? São só 2, é fácil a agenda encaixar. Se for mais de 2, é mais difícil, né? Então,
É possível ter mobilidade, ter flexibilidade, mas é preciso ter constância para que aconteça, né? O discipulador, às vezes, não cumpre, né? Às vezes, não tem tempo, e então, se ele não continua, né? Se ele fura, né? Ele perde autoridade, né? Mas isso também a gente pode falar dos dois lados, né? O discípulo também, às vezes, fura, né, demais, né? Vai perdendo credibilidade, né? Para esse relacionamento acontecer. Tem que ter tempo para caminhar junto. Outra perguntinha aqui importante para esse início. Quem pode ser um discipulador? Então, a minha dica é somente quem já é um discípulo de Cristo, né? A nossa dica, né, nesse curso é esse. Tem que ser um discípulo de Cristo, porque aqui estamos falando de mentoria cristã. Por mais que os princípios que vamos falar aqui, você pode aplicar em qualquer tipo de relacionamento, não só um relacionamento cristão, né? Mas aqui nós vamos falar mesmo com o propósito do discipulado cristão. Então, para eu ser um discipulador, primeiro tem que ser um discípulo de Cristo. É novo convertido, alguém que nasceu de novo, claro, né? Que tem o Espírito Santo. E aí eu coloquei aqui com o Maurício algumas marcas, né, de um bom discípulo. Então, tem que ter o desejo de conhecer intimamente a Deus e obedecer à sua vontade, né? Alguém que caminha com Deus e deseja conhecê-lo cada vez mais e obedecer sua vontade, né? Senão, se eu estiver em rebeldia com Deus, eu vou ensinar o quê para outras pessoas? Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu vou ensinar o quê? Não é mentoria cristã, é qualquer outra coisa, né? Segundo ponto, também é importante que essa pessoa tenha tempo diário com Deus, né? De oração e meditação na palavra, né? Naturalmente, né? Que eu tenha vida com Deus, né? Um outro ponto, fidelidade. Que eu seja uma pessoa fiel, fiel a Deus, fiel nos relacionamentos, fiel nos compromissos, porque eu vou caminhar com alguém que eu preciso também demonstrar essa fidelidade, né? Quarto ponto, que eu seja uma pessoa que ame outras, né? Que eu me preocupe com outras, porque eu vou, né, como discipulador, eu vou investir em pessoas, eu preciso ter amor para dar, eu preciso ter interesse nas outras vidas, porque senão, se eu sou um interesseiro, né, só penso em mim, eu não tenho como ser um bom discipulador, porque eu vou cuidar de outra pessoa, vou ser responsável por outro, né? E, um outro ponto, tem que ser alguém que está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, alguém que está crescendo e buscando a Deus para ser um discipulador. Ok? Tem outros requisitos, né? Aqui eu coloquei alguns só para a gente começar nosso curso. Então, você está disposto a ser um formador de heróis? Aqui falando do livro, né? Os autores desse livro, Formador de Heróis, eles dizem assim, todo mundo quer ser um herói. Todo mundo quer brilhar. Todo mundo quer fazer o trabalho de Deus, usar os seus dons e conseguir resultados maravilhosos. No entanto, apenas alguns entendem o poder de ser um formador de heróis. Existe um poder nisso, um poder multiplicador. Por quê? Porque quando você, né, investe em pessoas, você pode promover um movimento. E movimentos são iniciados por líderes que morreram para o seu próprio sucesso. Líderes que não pensam simplesmente em seu sucesso, mas que gostam de ajudar outros a serem bem-sucedidos, a desenvolverem dons, a brilharem para Cristo, a irem além, sabe? Líderes assim, eles são como plataforma de lançamento, sabe? Eles gostam de preparar e enviar naqueles aviões para voar, naquelas pessoas que possam ir além. Isso é um formador de heróis. Ele não pensa em ser o centro, mas ele gosta de ver outras pessoas sendo o centro, crescendo, indo adiante. Não foi o que Barnabé fez com Paulo? Paulo foi muito além do que Barnabé. Barnabé e João Batista também, né? Ele falou assim, que ele cresça e eu diminua. Então, um bom líder, um bom discipulador, ele também pensa nisso. Ele quer formar heróis.
Ele quer que essas pessoas que ele está acompanhando cresçam, se desenvolvam e sejam bem-sucedidos na vida e no ministério. Os formadores de heróis descobriram que morrer para si mesmo e viver para o reino de Deus por meio dos outros é o segredo da multiplicação dos resultados e do maior impacto. Veja bem, eu não estou na Tailândia, mas eu sei que o Rodrigo, meu discípulo lá, ele está ganhando várias pessoas para Cristo. Eles trabalham lá com uma equipe que está ganhando muçulmanos para Cristo. E o Rodrigo tem uma célula hoje de muçulmanos convertidos. Ele está há 10 anos no campo. Então, todo o meu investimento na vida do Rodrigo, né, para que o Rodrigo seja uma bênção, eu estou colhendo indiretamente. Não sou eu que estou lá, ele está lá. Mas eu estou ajudando ele a estar bem lá. Eu estou segurando as pontas dele, financeiramente, em oração, em recursos diversos. Então, ele estar bem lá no ministério, lá na Tailândia, eu também estou colhendo para a glória de Deus, indiretamente, esse fruto. Todo líder, todo pastor que eu estou investindo, se eles estiverem bem, se eles estiverem dando bons resultados, o reino de Deus avança. E eu estou multiplicando os resultados através dessas pessoas que eu estou investindo. E Deus está vendo, no final, né, no dia do encontro com Cristo, isso vai estar registrado. Né? Então, esse fruto ninguém toma. Né? E eu posso multiplicar o resultado do que eu sozinho fazendo aqui na minha igreja, cuidando de pessoas, eu fazendo ministério, tudo centrado em mim, eu é que faço, eu que ensino todo mundo, eu que prego, eu que oro, eu que faço tudo, evangelista, do que eu preparar pessoas para fazer o que eu faço. Quanto mais pessoas fizerem o que eu faço, mais frutos virão, maior é a multiplicação. Ricardo Agreste, nesse mesmo livro, diz assim: vivemos numa sociedade altamente individualista e narcisista, né, na qual todos nós somos constantemente incentivados a sermos heróis e não formadores de heróis. No entanto, a consequência disso é que, mesmo quando algum nível de sucesso é alcançado, após a morte desse suposto herói, suas realizações se dissipam e suas palavras se perdem. No entanto, quando olhamos para o modelo de Jesus, ele dedica grande parte de sua vida para influenciar e capacitar a próxima geração. Assim, mesmo depois de sua morte e ressurreição, sua vida e palavras continuam presentes na vida de seus discípulos. Trata-se de um projeto que tem como propósito o legado. Olha só que maravilhoso, né? Influenciar e capacitar outra geração ou outras gerações. É possível nós deixarmos um legado. A obra não morre depois que nós morrermos, porque nós investimos em pessoas que estarão multiplicando em outras gerações. Então, nós podemos ajudar a formar um movimento multiplicador poderoso para o reino de Deus quando nós investimos em outras pessoas, quando nos dispomos a mentorear pessoas para que sigam a carreira que Jesus planejou para as suas vidas. Mentoria, então, tem a ver com esses verbos, vem aqui, ó, servir. Está disposto a ser um servo de outro? Servir. Ajudar pessoas. Ser um facilitador. Facilitar para que essas pessoas, né, cresçam. Ser um auxiliador. Essa aqui é ótima. Estender a mão. Você está disposto a estender a mão para quem precisa? Outros verbos. Cuidar de pessoas, encorajar, treinar, escutar. Você está disposto a passar um tempo escutando o outro em seus problemas e aflições, que ele precisa desabafar, que precisa de ajuda, de sabedoria? Escutar, ser um bom ouvinte, pastorear. Isso aqui tem a ver com mentoria. Tudo isso, quando nós investimos em pessoas, nós podemos gerar um movimento multiplicador. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. Se a gente pegar apenas alguns deles, olha, André, pescador.
André conheceu primeiro a Jesus. E depois, André chamou o seu irmão Pedro para conhecer Jesus. E os dois se tornaram discípulos de Cristo. E lá, em Pentecostes, Pedro, em uma pregação, levou 3.000 almas a Cristo. Olha o movimento multiplicador. Se pegarmos também Barnabé, que não foi um dos 12, mas ele era, com certeza, um dos 70, que ele enviou de 2 em 2. Barnabé andou com Jesus. Barnabé investiu em Áquila e Priscila, esse casal famoso, né, que também foi um grande cooperador do ministério de Paulo. Áquila e Priscila investiram em Apolo, um grande pregador que ganhou muitos judeus para Cristo. Barnabé também investiu em Paulo. Ninguém acreditou na conversão de Paulo, mas Barnabé acreditou, investiu nele. Ele se tornou seu auxiliar. E Barnabé fez muitos discípulos. Se pegarmos só Timóteo, né? Timóteo ele caminhou com ele por 14 anos. Timóteo foi o seu principal herdeiro, digamos assim, espiritual. Ele teve vários, mas Timóteo foi o principal. E ele ensinou a Timóteo que ele deveria ensinar tudo aquilo que ele aprendeu, ele deveria ensinar a homens fiéis e capazes que fossem também discipuladores de outros homens. Olha o processo multiplicador. Da mesma forma, nós também podemos viver esse processo multiplicador. Na igreja de Beong, né, esse meu mentor que eu falei para vocês, da China, na igreja dele, que é a igreja Shepherd, né, a igreja do Bom Pastor, olha como é que é a lista de membros da igreja dele. Ele tem lá na igreja dele o D0. D0 são pessoas que não são discipuladas ainda no 1 a 1, mas precisam ser discipuladas. O D1 são pessoas que já estão sendo discipuladas, mas ainda não discipulam ninguém. Então, são D1, já estão sendo acompanhadas por alguém. Agora, se essa pessoa, digamos que eu esteja discipulando Reginaldo, né? Então, Reginaldo, ele já é D1, ele está sendo discipulado por mim. Agora, Reginaldo pode virar D2 a partir do momento que ele começa a acompanhar Daniel. Né? Então, aqui, se Reginaldo agora já é um discipulador de alguém, ele é meu discípulo, ele já discipulou Daniel, ele é D2, porque ele agora tem uma geração de discípulo. Se Reginaldo acompanhar Daniel e preparar Daniel para acompanhar Maurício, né? Então, assim, Reginaldo será D3, né? No entanto, ele pode virar D4 se Daniel, que acompanha Maurício, começar a acompanhar o Luiz. Entende? Porque aí Reginaldo agora tem 3 gerações. Daniel, Maurício e Luiz. Entende? Então, nessa igreja, todo mundo participa do discipulado 1 a 1. Né? Dessa forma. Né? Um que acompanha o outro, que acompanha o outro, que acompanha o outro, e faz uma rede de relacionamentos de discipulado. Olha só, a Igreja Batista do Turu, aqui na nossa cidade. Pastor Neto e Samira. Essa foto aqui já está desatualizada, ela é antiga. Mas vejam bem, aqui dá para a gente entender o discipulado 1 a 1 nessa igreja, entre os homens e entre as mulheres. Quem está no centro desse movimento é o pastor Neto, por um lado, acompanhando os homens, que acompanham, cada um acompanha os outros, né? E entre as mulheres é Samira, a esposa dele, que está sendo a mobilizadora dessa rede de relacionamentos discipuladores. Então, tem pessoas que são só acompanhados, tem outros que já têm várias gerações de discípulos. Então, olha uma rede de acompanhamento maravilhosa, que é um movimento multiplicador de discipulado. Esse filme, eu vou falar no final dessa aula, estou acabando essa aula. Olha só, essa aqui é interessante. Foi feito uma pesquisa que analisou as gerações, os descendentes desses 2 homens que viveram há 3 séculos atrás, lá nos Estados Unidos. Um deles era Jonathan Edwards, um cristão famoso, pregador do evangelho, escritor, né? E na mesma região vivia Max Jukes, que era um ateu confesso, que viveu a sua vida
longe de Deus, não se converteu. E aí foi feita uma análise da genealogia desses dois homens e se percebeu que desse homem de Deus se multiplicou um movimento de grandes homens e mulheres de Deus que se tornaram grande exemplo para a sociedade. Olha só, dos descendentes de Jonathan Edwards, se percebeu que ao longo de 3 séculos surgiram 13 reitores de universidade. 65 foram professores universitários, 75 oficiais militares, 80 servidores públicos, 60 autores de livros, 60 médicos, 30 juízes, 100 foram pastores, assim como Jonathan Edwards. 100 outros foram advogados. 3 foram senadores dos Estados Unidos e um vice-presidente dos Estados Unidos. Olha que honra. No entanto, quando se observou 3 séculos dos descendentes de Max Jukes, o Mateu Confesso, se descobriu que 310 dos seus descendentes morreram como indigentes. 150 foram criminosos, 7 assassinos, mais de 100 alcoólatras, 190 foram prostitutas. Olha só, até na nossa família nós podemos gerar um movimento multiplicador de discipulado. Né? Tá, em toda a aula, estou encerrando, eu sempre vou falar de uma ferramenta prática para mentoria, uma dica de filme e uma historinha pequena para reflexão. E assim eu vou encerrar a minha aula de hoje. Qual é a ferramenta que eu vou deixar hoje para vocês? É uma ferramenta que faz uma análise sobre os níveis de comunicação e relacionamento. Em que nível está o relacionamento seu com o seu discípulo? Você tanto pode testar no relacionamento explorador-discípulo, esses níveis de comunicação e relacionamento, como também na vida do teu discípulo, com as pessoas principais da vida dele, na família, por exemplo, na igreja. Em que nível está a comunicação e o relacionamento? Então, veja bem, nesse gráfico existe o nível 0, que é o meio termo. Indiferença. Ou seja, eu não tenho nenhum contato com ela, não converso com essa pessoa. Para mim, ela é só uma paisagem. Né? 0. Não tenho nenhum tipo de vínculo, nem comunicação com ela. 0. Agora, mais um. Mais um é quando eu cumprimento essa pessoa. Oi, tudo bem? Gentileza, né? Oi, tudo bem? Boa noite, boa tarde. Cumprimento. É melhor do que indiferença, né? Agora, pode melhorar, né? Mais 2. Mais 2 é quando eu começo a compartilhar fatos com a pessoa, né? Olha só, está muito calor hoje, né? Está muito frio. Você viu o jogo, o resultado das eleições? Então, compartilha fatos, né? Já é melhor do que apenas o cumprimento. E o mais 3? No mais 3, agora eu já saio da casca. Eu começo a falar minhas opiniões, né? Com quem eu votei. E aí eu posso ser até cancelado, né? De acordo com a minha opinião, né? Mas aqui eu já saio da casca. Eu já começo a falar o que eu penso, o que eu acho, qual a minha opinião. Então, eu começo a conhecer essa pessoa mais ainda, né? E o mais 4? No mais 4, eu compartilho agora não só isso, mas emoções. Né? Se eu estou triste, feliz, alegre, decepcionado, frustrado, né? Animado por alguma coisa. Então, as emoções. Né? Mas qual é o nível ideal? O nível ideal é o mais 5. Esse é o nível ideal. É um lugar de transparência, né? De coração. É um lugar de segurança. Aqui, nesse nível, estão os verdadeiros amigos. Então, na família, no relacionamento familiar, eu preciso desenvolver o mais 4 ou até o mais 5. Eu preciso ter esse vínculo em casa. Cônjuge, pai, filho, irmãos. Não é? E na mentoria também, né? Nós precisamos desenvolver esse nível, chegar a esse nível de relacionamento. Né? Então, vamos saber em que nível está de comunicação, relacionamento na vida do nosso discípulo. A gente ajuda ele a entender que ele precisa se comunicar melhor. Ele não pode se esconder, viver na caverna. Né? Para que ele cresça,
desenvolva, ele precisa ser uma pessoa relacional e comunicativa, né? Agora, veja bem, esse gráfico pode também existir um lado negativo. Que pena. Mas ele também pode ser um relacionamento tóxico. Aqui seria um relacionamento saudável. Ele está melhorando no positivo. Mas ele pode ser um negativo. Nesse caso, seria um relacionamento tóxico. Veja bem, o zero continua sendo meio termo de diferença. É só uma paisagem para mim. Eu não converso com essa pessoa, não cumprimento, zero. O que seria menos um? É quando eu não gosto da pessoa. Eu não gosto dela. Né? Não vou com a cara dela. Sabe, esse não gosta pode ser aquele, sabe, aquela coisa pagã que o santo não bateu. Tem aquele negócio santo não bateu, que é o pagã, né? Tem gente que é assim. Ah, eu não gosto, eu fico com a cara dele, né? É péssimo, é um menos um. Agora, pode ser pior, pode ser menos dois. É quando não só eu não gosto dele, mas eu rejeito e evito essa pessoa. Então, não gosto dele e eu evito essa pessoa. Eu rejeito essa pessoa, é menos dois. Então, isso é um relacionamento tóxico. E o menos três é quando eu, além disso, eu calunio e falo mal dela. Aí eu já estou realmente apelando, né? Eu estou sendo mal com essa pessoa. Mas pode piorar. Pode ser menos quatro, quando eu ajo de maneira proposital contra ela. Né? Eu quero é que ela, né, se arrebente. Né? E eu faço por onde ela fracassar. Né? Então, nesse caso, eu realmente estou agindo de uma maneira muito ruim com essa pessoa. Mas ainda pode piorar, que seria o menos 5, quando eu chego à agressão física, ódio ou até desejo de matar. Então, muito cuidado com os níveis negativos. Isso mostra que nós não estamos muito saudáveis. Isso mostra que nós estamos sendo, talvez, até pedra de tropeço. Nosso testemunho está ruim. Né? Porque Jesus falou que devemos até orar pelos nossos inimigos. Né? Se alguém faz o mal conosco, nós precisamos revidar com o bem. Não com o mal, bateu, levou, mas com o bem. Será que nós estamos saudáveis nos nossos relacionamentos cristãos? Ou de maneira geral? Né? Então, precisamos ensinar nossos discípulos a viver no positivo, né? Relacionamento saudável, positivo, e se arrepender das coisas negativas que temos feito e restaurar relacionamentos. Esse também é o nosso chamado, nossa missão como discipuladores, né? Então, essa é a ferramenta número 1, tá? Que estou deixando para vocês hoje. E qual a reflexão de hoje? Meu horário já acabou, já passou do horário, mas eu queria contar essa historinha do vestido azul, da nossa reflexão. Né? Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local. A sua mãe não tinha muito cuidado e a criança quase sempre se apresentava suja na escola. Suas roupas eram muito velhas e maltratadas. O vigia, no entanto, o vigia da escola ficou penalizado com a situação da menina. Como é que uma menina tão bonita pode vir para a escola tão mal arrumada? Então, ele separou algum dinheiro do seu salário e, embora com dificuldade, resolveu lhe comprar um vestido novo. Ela ficou linda no vestido azul que ela ganhou do vigia. Quando a mãe viu a filha naquele vestido azul, sentiu que era lamentável que sua filha, vestindo aquele traje novo, fosse tão suja para a escola. Por isso, passou a lhe dar banho todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas e etc. Quando acabou a semana, o pai falou: mulher, você não acha que sua filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more em um lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal você ajeitar a casa? Nas horas vagas, eu vou dar uma pintura nas paredes, consertar a cerca e plantar um jardim. Logo mais, a casa se destacava naquela pequena vila pela beleza das flores que enchiam o jardim e o cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos ficaram envergonhados por morar em barracos feios e resolveram também arrumar as suas casas.
plantar flores, usar pintura e criatividade. Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. Um homem que acompanhava os esforços e as lutas daquela gente pensou que elas bem mereciam um auxílio das autoridades. Foi ao prefeito expor suas ideias e saiu de lá com autorização para formar uma comissão para estudar os melhoramentos que seriam necessários ao bairro. A rua, de barro e lama, foi substituída por asfalto e calçadas de pedra. Os esgotos a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadezinha. E tudo começou com o vestido azul. Não era a intenção daquele vigia da escola consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse o bairro. Ele fez o que podia, deu a sua parte. Fez o primeiro movimento, que acabou fazendo que outras pessoas se motivassem a lutar por melhorias. Será que cada um de nós está fazendo a sua parte no lugar em que vive? Então, que Deus nos ajude a sermos esses discipuladores, né? Que possamos ajudar outras pessoas, que ajudem outras, e assim por diante. Essa é a dica de filme que eu deixo para encerrar a nossa aula. Esse filme chamado A Corrente do Bem. Cada aula eu vou dar uma dica de filme para você, tá? A Corrente do Bem é um filme dos anos 2000, está um pouquinho antigo, né? Dos anos 2000, mas é um filme maravilhoso. Esse garotinho, que é o personagem principal da história, na aula, na escola dele, um professor de ciências sociais passa uma tarefa para cada um deles. Cada um precisa criar um projeto de ciências sociais, né, que pudesse fazer a diferença na sociedade. E ele teve a ideia, né, a seguinte ideia que ele pensou como projeto. Imagine eu investindo em 3 pessoas, qualquer pessoa, 3 pessoas, que talvez eu nem conheça, mas que eu pudesse fazer um bem para cada uma delas. O bem que eu achasse que eu pudesse oferecer, de acordo com a necessidade delas. E depois de ajudá-las, imagine eu dizer para cada uma delas, não retribuam a mim o bem que eu fiz a vocês, mas procurem retribuir mais 3 pessoas com o bem que eu fiz a vocês. E passe adiante esse bem para 3 pessoas. Assim, ele criou um projeto na sala de aula, um garoto, né? Imagine eu ajudando 3 pessoas com um bem, algum benefício. E, ao invés de elas retribuírem a mim, se eu disser para elas, passem adiante para mais 3 pessoas esse bem que eu fiz a vocês. Assim, ele colocou em prática o projeto dele. E aí vocês vão ver o filme. Vocês vão ver que interessante, que movimento multiplicador. Vale a pena assistir esse filme. É a nossa dica de hoje de mentoria que você vai assistir e, quem sabe, também indicar para seus discípulos, né? Ou até assistir junto com o discípulo seu. Amém? Hoje eu passei do horário e não deu tempo da gente conversar. Mas nas próximas aulas nós vamos ter tempo para conversar. Nós vamos interagir também, tá bom? Ok, gente?